Vamos falar agora sobre o caso geral, que é o estado triplo de tensão. O estado duplo era para um sólido de pequena espessura, né, que se podia confundir com um plano, submetido a carregamento contido nesse plano. Vamos falar agora do caso geral. É um sólido tridimensional, submetido a um carregamento qualquer, e eu quero conhecer as tensões segundo os infinitos planos que passam por um determinado ponto, né? Aqui a gente vai fazer como no estado duplo. No estado duplo nós vimos que, conhecendo as tensões em dois planos perpendiculares entre si, a gente calculava a tensão num plano qualquer, né? No estado triplo, nós vamos ver que, conhecendo as tensões segundo três planos perpendiculares entre si, a gente calcula as tensões num plano qualquer. O nosso ponto de partida, então, são três planos perpendiculares entre si que passam exatamente por esse ponto. Ou, como a gente viu no estado duplo, é um elemento pequenininho, um paralelepípedo em torno desse ponto, que tenha faces paralelas aos três planos em questão, digamos que sejam os três planos definidos por esse sistema de eixo, na situação em que as dimensões desse paralelepípedo tendem a zero. Aí as tensões nas faces desse paralelepípedo tendem às tensões nos três planos perpendiculares entre si, tá? Bom, eu vou introduzir aqui uma terminologia diferente, uma notação diferente para essas tensões, porque eu quero fazer um paralelo muito importante do que nós vamos fazer aqui com a álgebra linear, tá? Nós vamos usar essa notação só nesse capítulo. Isso vai quebrar um pouco a homogeneidade, né, do que a gente vinha fazendo, mas tudo bem, vale a pena porque o que a gente ganha com essa notação diferente aqui é mais do que a gente perde com a falta de unidade no conteúdo, tá? Então vamos imaginar aqui aquele, como é que eu vou definir essa notação? Aquele paralelepípedo com faces paralelas aos planos em que eu conheço as tensões, né? Eu já vou começar chamando os eixos de um jeito diferente. Em vez de trabalhar com x, y e z, é mais conveniente nesse contexto chamar esse eixo de x1, esse aqui de x2 e esse aqui de x3. Tá? Então, as tensões no plano inclinado ficariam assim. Vamos considerar primeiro esse plano aqui. Nesse plano, as tensões vão ser definidas pelas componentes, segundo os três eixos, tá? Essa aqui vai ser a componente segundo a direção 1, e eu vou chamar de T. Essa aqui vai ser a componente segundo a direção 3, e essa aqui vai ser a componente segundo a direção 2. Tá? Da mesma forma, nesse plano, o vetor tensão tem componentes segundo esses três eixos. Eu vou chamar essa componente de T na direção 1, essa é a componente na direção 2 e essa é a componente na direção 3. Bom, nós já vimos que o vetor tensão é diferente segundo diferentes planos. E, portanto, as componentes são diferentes também. É preciso diferenciar esses T1, T2 e 3 aqui desses aqui. Por isso eu vou acrescentar mais um índice. Esse plano aqui, nós vamos fazer isso a todo momento, é o plano que fica definido por essa direção normal x1. É o plano perpendicular à direção x1. Então eu vou acrescentar um segundo índice que especifica qual é o plano em que atua essa tensão. Essa é a componente da tensão na direção 1 no plano cuja normal é 1. Essa é a tensão na direção 3 no plano cuja normal é 1. E essa é a tensão na direção 2 no plano cuja normal é 1. Tá? Essas outras aqui, essa é a tensão na direção 1 no plano cuja normal é 2. Tensão na direção 2 no plano cuja normal é 2. E tensão na direção 3 no plano cuja normal é 2. Tá? Consequentemente aqui,
vão ser, quem que é essa aqui, hein? Essa é a tensão na direção 3, que atua num plano cuja normal é 3. Essa é a tensão na direção 2, que atua num plano cuja direção normal é 3. E essa é a tensão na direção 1, que atua num plano cuja normal é 3. Tá certo? Então, dentro desse nosso esquema de notação, quando eu escrevo a componente T, I, J qualquer, esse I especifica a direção dessa componente. E o J especifica quem é a direção, o plano, a normal ao plano em que atua essa tensão. Tá certo? Bem, isso aqui é só uma representação. Lembre-se de que nos planos opostos nesse paralelepípedo representam, na verdade, um mesmo plano na situação em que as dimensões do paralelepípedo tendem a zero, né? Então, se as tensões que eu tenho nesse plano aqui da frente são essas que estão aqui indicadas, no plano de trás vão ser as mesmas tensões. E aqui eu começo a estragar a figura. Só que elas vão ter o sentido contrário. Tá certo? Então, essa tensão aqui é a mesma coisa que essa. É o T22. Só que vai ter o sentido contrário. Essa aqui é a mesma que essa. É o T32. E essa aqui é a mesma que essa. É o T12. Tá? Isso vai acontecer nas faces ocultas, todas elas. Aqui vai ter uma tensão assim, assim e assim. E nessa aqui de trás, desse jeito, tá? De modo que se nas faces visíveis as tensões têm o sentido positivo dos eixos, nas faces ocultas elas têm que ter o sentido negativo. Mas isso é só uma representação, eu repito. A situação que nos interessa é quando as dimensões desse elemento tendem a zero. E aí faces opostas representam um mesmo plano passando exatamente por aquele ponto do sólido, tá? Só que com pontos de vista diferentes. Bom, como é que eu faço para calcular a tensão num plano inclinado qualquer? Eu vou fazer a mesma coisa que foi feito no estado duplo. Então, aqui os três eixos, x1, x2, x3. Eu vou isolar um elemento de dimensões infinitesimais com faces paralelas aos três planos em questão. Se no caso do estado duplo, deixa eu ficar quieto para fazer melhor o desenho. No caso do estado duplo, isso define um triângulo. No caso do estado triplo, isso define um tetraedro. Tá? Bom, quais são as tensões atuantes nesse tetraedro? Nas faces ocultas, são aquelas que eu já nomeei, né? Elas vão ter o sentido negativo dos eixos. Então, essa aqui, por exemplo, a tensão na direção 2, no plano cuja normal é 2. Essa é a tensão na direção 3, no plano cuja normal é 2. E essa é a tensão na direção 1, no plano cuja normal é 2. Isso aqui é confuso mesmo, viu? Aqui a mesma coisa, elas vão aparecer nessa face oculta com sentido negativo dos eixos. Essa é a tensão na direção 3 no plano cuja normal é 3, tensão na direção 2 no plano cuja normal é 3 e tensão na direção 1 no plano cuja normal é 3. E finalmente aqui, nessa face de trás, as tensões vão ser a tensão na direção 1 no plano cuja normal é 1, tensão na direção 2 no plano cuja normal é 1 e a tensão na direção 3 no plano cuja normal é 1. Essas são as tensões
nas faces ocultas. Tá? Bom, aqui começa uma diferença importante. Para definir a tensão no plano inclinado, eu não vou falar em tensão normal e tensão de cisalhamento. A tensão no plano inclinado é um vetor. E esse vetor tem componentes segundo a direção desses eixos aí. Então, as componentes da tensão no plano inclinado são coisas assim. Tá? Eu vou chamar de T minúsculo o vetor tensão no plano inclinado. Cadê? Aqui. Esse T minúsculo é o vetor tensão no plano inclinado. Esse vetor tensão tem componentes T1, T2 e T3. Eu vou chamar a atenção para o seguinte, nesse contexto aqui de mecânica das estruturas, mecânica do contínuo, a gente não costuma representar vetores por uma flechinha em cima. A gente representa pela letra em negrito. E como eu não consigo fazer negrito aqui, só em texto impresso, a gente põe um tracinho embaixo ou um tio embaixo. Dificilmente a pessoa usa uma flechinha aqui, tá? Então aqui não confunda, esse T com tracinho embaixo é o vetor. T1, T2 e T3 sem tracinhos embaixo são escalares, são as três componentes desse vetor. Tá? Então, essas três componentes aparecem aqui. Ó. Esse aqui é o T1, essa aqui é T2 e essa aqui é T3. Tá certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o equilíbrio desse elemento. Então, os equilíbrios de momentos, eu vou escrever isso de novo depois. A gente já sabe o que vão dar equilíbrio de momentos. Vão dar aquelas relações de reciprocidade das tensões de cisalhamento. Né? Se vocês pensarem em dois planos perpendiculares entre si, por exemplo, esse plano de trás e esse plano aqui de baixo, a componente do cisalhamento que é perpendicular à aresta comum aos dois planos, que é o eixo x1, é igual, ou seja, essa tensão é igual a essa. O tal 3,2 é igual ao tal 2,3, o tal 1,2 é igual ao tal 2,1 e assim por diante. Né? Então, o equilíbrio de momentos vai dar isso, a gente já sabe. O que a gente vai fazer aqui é equilíbrio de forças agora. Eu vou fazer equilíbrio de forças na direção x1, na direção x2 e na direção x3. Nesse equilíbrio, nós vamos lembrar que esse elemento é tal que as dimensões estão tendendo a zero. Né? Quando as dimensões vão tendendo a zero, cada uma dessas componentes de tensão que atua numa face desse paralelepípedo vai variando cada vez menos. No limite, quando as dimensões tendem a zero, a gente pode entender que cada uma dessas tensões seja constante na face em que ela atua. Tá? Então, o que vai ser, por exemplo, o equilíbrio na direção de x1? Eu vou escrever daqui a pouco. Eu vou pegar cada componente de tensão nessa direção e vou multiplicar pela área correspondente para dar resultante. Não é isso? Então eu vou pegar T1, vou multiplicar pela área desse triângulo inclinado. Depois vou pegar T11 que está lá atrás, vou multiplicar pela área do triângulo que ficou lá atrás. T12 vou multiplicar pela área desse outro triângulo. Enfim, eu vou precisar dessa relação entre as áreas. E na verdade eu vou precisar de mais algumas coisas. Tá? Então só para deixar claro, esse T1, T2, T3 é a tensão no plano inclinado. É isso que eu quero calcular. Tá? E aqui, ó, vou deixar implícito. Quando eu falo em tensão no plano inclinado, eu estou pensando no vetor tensão no plano inclinado. A tensão é sempre um vetor. Tá? Bom, eu vou precisar definir algumas coisas auxiliares aqui para poder fazer esse equilíbrio. Vocês já vão entender por quê. Primeira coisa que eu vou precisar definir é, olhando para essa figura aqui, no caso do estado duplo, como é que a gente definia o plano inclinado? A gente definia por meio de um ângulo, né? Um ângulo θ. Como é que se define um plano inclinado? Vocês podem pensar numa combinação de ângulos aí, mas
o que se costuma fazer, vocês já viram isso em álgebra linear? Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre álgebra linear. Eu sei que muitos de vocês não estudaram álgebra linear, outros estudaram, mas não lembram, outros estudaram, mas detestam. Nós vamos usar algumas coisas aqui de álgebra linear, pequenas coisas, né? E eu vou procurar explicar cada uma dessas coisas de um jeito que todo mundo possa entender. Claro que às vezes eu não vou poder demonstrar coisas, né? Mas eu acho que do jeito que eu explicar aqui vai ser, vocês vão conseguir entender. Se não conseguirem entender, vocês me avisam, tá? Como é que nós vamos definir o plano inclinado? Nós vamos definir o plano inclinado por meio do chamado versor normal, que eu vou designar por n. Esse n cujas componentes serão n1, n2 e n3, é o chamado versor normal. Tá? O que está por trás dessa palavra versor, a gente fala não em vetor, mas em versor, porque a norma dele, que eu vou representar assim, ó, é 1. É isso que significa versor, né? A norma, o que é? A norma é o módulo do vetor, é o comprimento do vetor, tá? A gente fala em versor normal porque esse vetor tem norma 1. Cada vetor normal define um plano, né? Não é assim que a gente define um plano no espaço? Para definir um plano, basta conhecer um vetor perpendicular a ele, uma reta perpendicular a ele, tá? Agora, no caso, veja que eu poderia pensar em dois versores normais, um virado para fora e outro virado para dentro. Por convenção, a gente sempre vai entender o versor normal orientado para fora desse sólido, tá? Então isso é importante. Nós vamos entender o versor normal orientado para fora. Sempre assim. Tá certo? Bom, eu preciso falar algumas coisas sobre esse versor normal e algumas coisas sobre as relações entre áreas antes de montar as equações de equilíbrio. Vocês vão perceber que de posse dessas informações é muito fácil montar as equações de equilíbrio. Então vamos lá. Sobre o versor normal, eu quero dizer o seguinte. Digamos que o versor normal seja assim, ó. Tá? Então, nesse sistema de eixos, estou melhorando, hein? Reconheçam. Nesse sistema de eixos, esse valor aqui é a componente N1. Esse valor é a componente N2 e esse valor é a componente N3. N1, N2 e N3 são as componentes do versor normal nesse sistema de eixos, tá? Pensem bem. Vocês concordam que isso aqui é um ângulo reto? É o ângulo entre o eixo x3 e essa reta que define a componente vertical, a projeção vertical do versor normal, né? Se eu chamar esse aqui de ângulo, esse ângulo de θ3, que é o ângulo entre o versor normal e o eixo x3, olhando para esse triângulo retângulo aqui, vocês concordam que o n3 vai ser o módulo de n, que é 1, vezes o cosseno de θ3? Esse n3, deixa eu ver onde eu escrevo isso. O n3
vai ser o cosseno do θ3, não é isso? Tá claro? Vamos pegar um outro triângulo aqui. Vamos pegar agora esse triângulo. É esse, o próprio N, e uma reta que vai daqui até a pontinha do N. Esse triângulo que aparece aqui embaixo é a projeção vertical desse triângulo rosa. Tá certo isso? Por quê, hein? Porque essa reta aqui, cadê? Essa reta aqui é a projeção vertical do próprio N. A projeção do N no plano horizontal. Já essa reta aqui é a projeção no plano horizontal dessa outra, não é isso? Essa extremidade projeta aqui e essa outra extremidade projeta aqui mesmo. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: se esse ângulo aqui é um ângulo reto, e é mesmo, esse outro ângulo fica difícil de ver nessa figura, mas veja se vocês conseguem entender. É esse ângulo aqui. Também é um ângulo reto. Quando esse triângulo rosa se projetar, o ângulo reto se projeta em verdadeira grandeza. Olha o que vai acontecer aqui, outra vez. Eu vou chamar esse ângulo aqui, que é o ângulo entre o versor normal e o eixo x1. Vou chamar de θ1. Né? Então, esse triângulo aqui não aparece direito, mas aqui tem um ângulo reto e essa aqui vai ser a hipotenusa. Ó, esse aqui é um cateto, esse aqui é o outro e aqui está a hipotenusa. Isso quer dizer que o N1 vai ser essa hipotenusa que vale 1 multiplicada pelo cosseno de θ1. Né? O N1 é igual ao cosseno de θ1. Tá? E analogamente o N2 vai ser o cosseno de θ2. As componentes do versor normal, N1, N2 e 3, são os cossenos diretores, como a gente fala. Os cossenos que esse versor, o cosseno dos ângulos, né? Os cossenos dos ângulos que esse versor forma com os três eixos. O θ2 seria esse ângulo aqui. Tá certo? Então esse é o primeiro fato. O outro fato. Deixa eu só desligar o celular antes que ele apite. O outro fato é agora uma relação entre as áreas. Está aqui o plano inclinado. Vamos chamar esses pontos assim, ó. Essa origem eu vou chamar de O. E esses outros vértices eu vou chamar de A, B e C. Tá? A área do plano inclinado, ou seja, é a área do triângulo, ABC. Bom, a área desse triângulo, ó, isso aqui é um A, isso aqui é um delta, isso aqui é um A de novo. A área do triângulo ABC, eu vou chamar simplesmente de A. Tá?
Vamos comparar essa área com, por exemplo, a área do triângulo. Bom, antes, vamos dar nomes para as outras áreas. A área do plano inclinado eu vou chamar de A, né? Essa área aqui de baixo, acho que é a mais fácil de ver, né? Essa área aqui, eu vou chamar de A3. Por quê, hein? Porque essa área A3 é a projeção da área inclinada na direção do x3, né? Analogamente, essa área aqui seria que é a projeção do plano inclinado na direção x2, eu chamaria de A2, e essa outra, que é a projeção do plano inclinado na direção 1, eu chamaria de A1, tá? Então vejam se vocês concordam com as seguintes relações. A área A, a área do triângulo inclinado, eu posso calcular assim. Eu vou considerar aqui uma reta perpendicular a AB. Tá? Então, a área desse triângulo vai ser a base, que é AB, vezes a altura desse triângulo, que é MC, dividido por 2. Tá certo? Aqui eu não me lembro como que a gente representa o comprimento de um segmento, se tinha um tracinho em cima ou embaixo. Eu ia perguntar para minha filha, mas ela está ocupada. Então eu vou botar aqui o segmento. Então aqui eu estou querendo dizer o comprimento desse segmento, tá? O que seria o A3? O A3, olha, vejam se vocês concordam. Aqui, a projeção no plano horizontal dessa reta é esse segmento MO. Vocês concordam que quando esse segmento se projetar, esse ângulo aqui também vai ser um ângulo reto? Quer dizer, esse ângulo reto vai se projetar em verdadeira grandeza, tá? Então a área do triângulo A3 vai ser a base AB vezes a altura desse triângulo, que é MO, dividido por 2. Tá? A base AB vezes a altura MO dividido por 2. Isso significa que a relação entre as áreas A3 e A, se eu dividir isso por isso, vai dar MO dividido por MC. Tá? Bom, eu vou fazer agora uma outra figura que eu acho que vai ajudar a entender o que eu vou falar na sequência. Eu vou olhar daqui, ó, botar um observador aqui, de modo que ele vai enxergar esse triângulo projetado no que seria a lousa, se a gente estivesse na lousa. Com essa projeção eu vou enxergar o seguinte, ó. Aqui vai estar x3. Aqui vão aparecer x1 e x2. Os dois eixos vão aparecer assim. E esse triângulo vai aparecer em verdadeira grandeza, assim. Ou seja, esse ponto vai ser o M, esse ponto aqui vai ser o C, e a origem O vai estar aqui. Tá?
Concordam que se eu estou olhando esse negócio de modo que esse triângulo apareça em verdadeira grandeza, ou seja, esse triângulo está aqui no plano da lousa, como essa reta é perpendicular a esse plano, os pontos A, M e B vão coincidir. Essa reta vai estar perpendicular ao plano dessa lousa, tá? Bom, o que está aparecendo aqui nessa relação é o MO dividido por MC. MO dividido por MC. Isso é o cosseno desse ângulo aqui. Né? Esse ângulo que eu chamei de θ. Olha, esse cosseno já apareceu, esse ângulo já apareceu antes. Vejam. O versor normal é perpendicular a esse plano, né? Se ele é perpendicular a esse plano, ele é perpendicular a qualquer reta contida nesse plano, né? Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Nessa figura, o versor normal apareceria assim. E esse ângulo reto apareceria aqui. Né? Se vocês considerarem uma reta paralela a essa aqui embaixo, passando por esse ponto, o versor normal também é perpendicular a essa reta. Esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Isso significa que esse versor normal não está tombado para frente nem para trás com relação ao plano da lousa. Ele está aqui em verdadeira grandeza. Esse comprimento aqui é 1 mesmo. Tá? Então, se vocês tomarem aqui uma vertical, quem é esse ângulo aqui? Essa figura está contida no plano da lousa. Esse ângulo é o ângulo entre o versor normal e a direção x3. É o que eu tinha chamado de θ3. Acontece que essa reta é perpendicular a essa e essa reta é perpendicular a essa. Então esse ângulo aqui também é o θ3. Ou seja, a relação entre a área 3 e a área inclinada, que é o cosseno desse ângulo, né, é MO dividido pela hipotenusa MC, é igual à terceira componente do versor normal. Tá? Quer dizer, para projetar essa área segundo a direção 3, basta multiplicar por N3. Analogamente, para projetar essa área segundo a direção 1, a gente multiplica por N1. E para projetar essa área segundo a direção 2, a gente multiplica por N2. Tá? Bom, tá ficando meio comprido esse vídeo, mas vamos avançar mais um pouquinho. Agora nós vamos montar as equações de equilíbrio. Só para deixar documentado, se eu fizer o equilíbrio de momentos, vai dar aquilo que a gente já sabia. Tensão de cisalhamento 1, 2 é igual a tensão de cisalhamento 2, 1. A tensão de cisalhamento 1, 3 é igual a tensão de cisalhamento 3, 1. E a tensão de cisalhamento 2, 3 é igual a tensão de cisalhamento 3, 2. Tá? Essa é a reciprocidade das tensões de cisalhamento. Vamos fazer equilíbrio de forças. Eu vou fazer, na verdade, só uma equação. Forças.
Vamos fazer o equilíbrio de forças na direção 1, se é que alguém ainda enxerga isso. Olha, na direção 1, a única força que está no sentido positivo do eixo é a força que eu chamei de T1, a componente do vetor tensão no plano inclinado. Todas as outras são forças em faces, são tensões que multiplicadas por área resultaram em forças que estão em faces ocultas e, portanto, é um sentido negativo do eixo. Então eu vou escrever assim. Nesse sentido positivo vai ter T1 vezes a área do plano inclinado. No sentido negativo, eu vou colocar no segundo membro da equação. Vai aparecer, primeiro esse plano de trás, T11 vezes essa área A1, né? T11 vezes a área A1. Mais, nesse plano, T12 vezes a área que eu chamei de A2. Mais, nessa face de baixo, T13 vezes a área A3. Tá certo? Esse é todo o equilíbrio de forças. Se eu dividir essa equação pela área A, olha o que vai acontecer. Quando eu dividir isso por A, isso aqui vai dar 1. Quando eu dividir A1 por A, vai dar N1. Quando eu dividir A2 por A, vai dar N2. E quando eu dividir A3 por A, vai dar N3. Tá? Então, essa equação de equilíbrio eu vou reescrever assim. T1 é igual a T11 vezes N1 mais T12 vezes N2 mais T13 vezes N3. Essa é a primeira equação de equilíbrio. Tá? Olha, se vocês fizerem agora equilíbrio na direção 2 e na direção 3, vai dar isso aqui. 2, 1, N1 mais 2, 2, N2 mais 3, 3, N3. Aqui já errei, aqui era 2, 3. E se fizerem equilíbrio de forças na direção 3, vai dar T31 N1 mais T32 N2 mais T33 N3. 3 equações de equilíbrio, né? Uma para cada direção. E eu acho que todos aqui já reconheceram um padrão. Eu posso organizar isso aqui na forma matricial, que muitos detestam, outros nem tanto. Assim, ó. É um vetor T é igual a uma matriz T11, T12, T13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 vezes N1, N2, N3.
Não é isso? Pegue, por exemplo, essa primeira equação. Como é que se faz produto de matriz por vetor? A gente multiplica essa linha por isso aqui 1 a 1. Então vai dar T1 é igual a T11N1 mais T12N2 mais T13 vezes N3. Né? A segunda equação vai dar T2 igual a T21N1 mais T22N2 mais T23N3 e assim por diante. Tá certo? Essa relação a gente costuma escrever de forma abreviada assim, ó. O vetor tensão no plano inclinado é uma matriz que eu vou chamar de T, depois eu vou dar um nome bonitinho para ela, vezes o versor normal que define o plano inclinado. Essa é a relação de equilíbrio, numa forma extremamente compacta e muito fácil de usar. No final das contas, é muito fácil de usar. O que essa equação está me dizendo, hein? Eu queria, desde o começo, a tensão nesse plano inclinado, né? O plano inclinado é definido por esse versor n. Para cada plano inclinado existe um versor n. Se eu jogar naquela equação as coordenadas do versor n, que definem o plano inclinado, eu vou multiplicar esse vetor à esquerda por uma matriz cujos elementos são esses aqui, são as tensões dos planos perpendiculares entre si. E isso vai dar a tensão no plano inclinado. Não é isso? Aqui é o versor normal que caracteriza o plano onde eu quero as tensões. Aqui são todos conhecidos, são as tensões dos planos perpendiculares entre si. E aqui são as três componentes do vetor tensão no plano inclinado. Tá? Só para a gente entender um pouquinho isso aqui, já que eu estou com esse slide aqui, deixa eu fazer uma observação. Isso vale para qualquer plano. Então eu vou voltar para a primeira figura que a gente fez. Considerem esse plano aqui, ó. A figura está meio... Para esse plano, qual é o versor normal, hein? Bom, o versor normal é sempre definido para fora, né? Então, as componentes dele vão ser 0 na direção 1, 1 na direção 2 e 0 na direção 3. 0 na direção 3. Tá? Isso define esse versor normal aqui. E esse versor normal, como ele está sempre para fora, ele caracteriza esse plano. Tá? O que acontece se eu jogar 0, 1, 0 lá? Imagine que eu jogue aqui 0, 1 e 0. Ficou ruim essa cor, né? 0, 1 e 0. Quando eu fizer esse produto, o que vai dar, hein? Essa linha vezes essa coluna vai dar T1 vezes 0, T12 vezes 1, T13 vezes 0. Vai dar o T12. Né? Quando eu fizer essa linha por isso, vai retornar o T22. E quando eu fizer essa linha por isso, vai dar o T32. Percebam como isso aqui é exatamente a segunda coluna da matriz T. Depois nós vamos usar isso. Mas o que está querendo dizer? Para esse versor normal, as tensões, as componentes da tensão vão ser T12, T22 e T32.
Não é exatamente isso que apareceu aqui? Para esse versor normal, os componentes, segundo as direções 1, 2 e 3, são T12, T22 e T32. Tá? Agora, e se eu quisesse as tensões nesse plano aqui de trás? Nesse plano aqui de trás. Nesse plano aqui de trás, o versor normal não é mais esse. Se o versor normal é sempre orientado para fora, as componentes são 0 na direção 1, menos 1 na direção 2 e 0 na direção 3, tá certo? Isso define o versor normal para esse plano aqui de trás. É o menos esse aqui. Bom, se vocês jogarem isso lá, vocês jogarem menos, que é menos 1, tá? Isso aqui ficou feio. Se for menos 1, vocês concordam que vai dar menos T12, menos T22 e menos T32? Ou seja, para aquele outro plano definido por esse outro versor normal, as tensões vão ter componentes segundo as direções dos eixos que são todas negativas. Que é exatamente o que está aparecendo nessa figura aqui. São os mesmos números, só que com sentido contrário. As componentes são negativas para esse plano. Tá? Então aquela relação vale para qualquer plano inclinado, inclusive para esses planos que eu já tinha desde o começo. E existe essa interpretação que nós vamos usar no exercício na sequência. As tensões nos planos inclinados definem as colunas dessa matriz T. Mas isso eu falo no próximo vídeo.